Olá, meu nome é Cecília e eu ensino pessoas a meditar. Eu pratico meditação há muitos anos e agora eu coloco isso como uma missão para mim, porque eu vi o Érico Rocha, que é um grande player brasileiro, dizendo: qual é o direito que a gente tem de guardar conhecimentos e aprendizados que a gente teve durante a vida da gente e não poder ajudar as outras pessoas? Porque eu considero a meditação uma fonte, ou digamos, um recurso muito poderoso para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que queira melhorar a sua vida, que quiser atingir as suas metas, que quiser, enfim, entrar em um outro patamar, tem a meditação como uma ferramenta poderosa. E eu resolvi ensinar a meditação. E por isso estou aqui falando sobre meditação. E eu queria conversar com vocês hoje sobre algo que atormenta muitas pessoas, que é aquela ansiedade que me parece muito comum na maioria das pessoas. A gente vê assim a pessoa dizer: eu estou muito ansiosa, ou eu estou muito irritada, ou eu estou, essa semana foi muito trabalho, eu passei a semana muito atarefada. O que eu percebo nisso? Imagina você viver um dia com essa tensão, porque uma coisa que a gente precisa saber: o nosso cérebro é como se fosse um maestro, né? E o maestro é que comanda a orquestra. Só que o nosso organismo é a orquestra do cérebro. O cérebro atua aonde? No nosso corpo, nas nossas funções, nas nossas emoções, e é ali que ele interage. Que bom se ele pudesse interagir na outra pessoa ou fora de nós. Não. Ele sofre as consequências das coisas que vão sendo captadas, influência dos nossos pensamentos, influência de nossas emoções guardadas, nossas emoções reprimidas, e ele bota para fora. Ele vai e somatiza no seu corpo. Quando você diz que está ansiosa, você também está alterando o seu sistema biológico. Você tem o seu aumento de pressão, há uma pressão maior no corpo. Você pode ter sudorese, calor acentuado, suado e ansiedade. Você pode ter até falta de ar pela ansiedade. A possibilidade de ter um aumento da pressão sanguínea real, isso, né? A pessoa está muito ansiosa, e também um ataque cardíaco, um aumento da pulsação do coração. Tudo isso entra quase que em colapso o nosso corpo. Só que a gente aprendeu como que a dominar esses sintomas, e isso vai rolando no seu corpo, e você só sente que chega no final do dia, você está morto. Essa palavra que a gente ouve: eu estou morto. O dia hoje foi de cão, trabalhei, me irritei, me estourei, tive uma situação no trabalho onde eu não consegui controlar minhas emoções, e aí você magoou um funcionário, ou você magoou um colega que você gosta. E aí o pior, que você chega na sua casa de noite e tem as pessoas mais próximas, as pessoas que mais você ama, e você está simplesmente por um fio. Então ele diz assim: ele tem um pavio curto, não pode chegar, não pode falar com ele, porque ele chega do trabalho, ele está morto, irritado, etc e tal. Tudo isso que a gente está falando acontece para muitas pessoas. E aí, a pergunta que eu faço: aonde está a causa? A causa está no trabalho? Não sei. A causa está no estilo de vida que leva? Pode ser. Mas a causa principal é que a gente não aprendeu a cuidar da nossa mente. A nossa mente é praticamente um ser desconhecido. Então, se você não faz nada para cultivar a sua mente, não trabalha a seu mental, nem conhece seus pensamentos, não sabe como você reage, tu não tem como controlar as suas emoções, não tem como controlar as coisas que vão acontecendo contigo. Por quê? Porque você está à mercê. Não é você que está no controle, é a mente que está no controle. E, na verdade, a gente sabe hoje, e se vocês lerem, forem para a internet, tem mais de 5.000 artigos só nos Estados Unidos falando sobre os efeitos da meditação.
desde Alzheimer, que eles estão aplicando a meditação para os pacientes com Alzheimer, desde pessoas que têm alto estresse. Eles fizeram uma experiência com pessoas assim, ó, fazendo 4 dias concentrados num determinado local, praticando meditação, para pessoas que tinham um nível de estresse no máximo. E os efeitos foram fantásticos nas pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa técnica, que não é nova, essa técnica tem mais de 5.000 anos. Essa técnica nasceu na Índia. Todo o povo oriental, os yogis praticavam, o pessoal do Tibete. Quando o Buda começou o caminho dele, que ele queria... Qual era a ideia de Buda, né? Que o ser humano não precisasse morrer. Então ele andou atrás de religiões, andou de técnicas, andou de todos os lados possíveis para descobrir e entender que o ser humano não podia morrer. Ele não aceitava isso. E aí ele encontrou na Índia a técnica de meditação, que é uma técnica que está aliada ao yoga, é uma técnica que nasceu das técnicas do yoga. Tanto que eu, quando comecei a praticar yoga, e dentro da técnica do yoga tinha um ângulo de meditação. Eu aprendi a técnica de meditação dentro da filosofia do yoga, que é onde a meditação vem. O próprio Siddhartha, ele começou a pesquisar, e vou encontrar lá na Índia, que era um pedaço do yoga, a meditação. E aí ele achou que a meditação, começou a praticar a meditação e começou a desenvolver toda uma filosofia que vocês hoje conhecem no mundo inteiro, né? Mas a meditação é uma coisa antiguíssima, antiga, há mais de 5.000 anos os orientais ficaram. Só que o Ocidente veio a descobrir a meditação no século XX, século passado. Estamos hoje no século XXI. No século XX, os estudiosos, os cientistas, começaram a olhar para os monges que moram ou na Índia, ou no Tibete, em vários lugares do mundo, e começaram a prestar atenção que eles eram mais jovens, e que eles tinham alguma coisa diferente. E realmente tem, né? Aí teve o Dalai Lama, oportunizou para esses dois cientistas americanos de Harvard, um é o Benson Herbert de Harvard, que foram para a Índia e para o Tibete pesquisar meditação. Só que eles foram pesquisar, e eles resolveram dizer, não, nós temos que aprender a meditar, nós temos que saber o que é meditação. E foram lá e ficaram um bom tempo aprendendo a técnica a partir disso. E eles ficaram fascinados. Tanto que a tese de doutorado desse médico é sobre meditação. E quando ele chegou na Universidade de Harvard, ninguém entendia por que agora um cientista estava falando sobre meditação, praticando a meditação e defendendo a meditação. Porque ele percebeu quantos benefícios estavam acontecendo com ele. Isso que é interessante. Tanto que ele marcou uma palestra no auditório da universidade, porque era uma coisa muito nova, e ele não estava esperando muita audiência, né? E para surpresa dele, os universitários lotaram o auditório, porque eles tinham também curiosidade sobre meditação, e aí estava uma pessoa que tinha aprendido a técnica e estava experimentando os resultados nela própria. E é isso. E ele falou por experiência própria, porque tinha poucos trabalhos científicos para demonstrar. Hoje não, tem várias universidades americanas, Massachusetts, Sarah Lozier, tem esse pessoal de Harvard. Agora, sim, há um bloco de cientistas, biólogos, neurociências, os neurocientistas também estão muito envolvidos com meditação, estudando e fazendo testes em grupos de meditação, né? Então, o que acontece? Com esse esclarecimento, essa vinda da meditação para o Ocidente, isso começou a ficar mais... As pessoas começaram a prestar atenção. E, principalmente, vocês sabem que os grandes players, as pessoas que estão no topo, digamos assim, da responsabilidade, eles sempre buscam ferramentas que possam auxiliá-los naquela vida que eles têm, que eles precisam de quê? De inovação. Eles têm que ter inovação, eles têm que ter foco.
Eles não podem ser pessoas sem foco, sem distração. Eles têm que ter criatividade. Porque eles que estão fazendo as coisas que a gente nem pensa. É como o Steve Jobs. Como é que nós íamos imaginar que o Steve Jobs ia construir o nosso celular? Que praticamente, hoje o ser humano carrega um celular e tem tudo ali. Eu me comunico com o mundo gratuitamente pelo meu celular. Isso é uma coisa que, quando eu nasci, era impensável, né? Então, vocês imaginam os efeitos que isso deu e que essas pessoas eram recursos que as pessoas descobriram muito antes, né? E começaram a praticar. Eu me lembro que quando eu comecei, faz uns 25, 30 anos atrás, eu lembro que eu nem comentava que eu praticava meditação. Porque era muito preconceito que dizia, a pessoa vai ficar zen, a pessoa vai ficar alternativa, pratica meditação. Hoje a gente sabe que a pessoa que pratica meditação não tem nada, eu não tenho nada de zen. Eu não conheço nenhuma pessoa que pratica meditação e é zen. É diferente da pessoa que quer ter uma espiritualidade, quer ter ter um caminho de descontração. Isso são outras áreas, né? Mas a meditação em si é um processo técnico, extremamente simples, onde ela vai te conduzir dia a dia a chegar que você tem ausência de pensamentos. Porque é aí que a criatividade, a inovação, as coisas vêm para você, porque tu tá livre de todos aqueles teus condicionamentos, aquelas tuas repressões, tudo aquilo que enfiaram na casinha da gente, né? A gente não pode pensar diferente, a gente não pode ser diferente, enfim. E eu me lembro que quando eu comecei a praticar, eu não falava. Quem sabia que eu praticava era a minha professora, porque eu tinha uma coisa que eu até conto para vocês. Eu tinha uma certa tristeza, um troço down de final de tarde, que era desagradável. Eu tinha uma vida maravilhosa, mas aquilo, chegava no final de tarde, eu sentava e já estava meio baixo astral. Esse é o termo bem forte, mas é isso mesmo, eu tinha um baixo astral. E quando eu comecei a praticar meditação, praticar yoga e tal, a minha vida continuava, eu estava muito feliz, tinha 2 filhos, marido, casa, cachorro, aquelas coisas todas. E aí um dia comentei com a minha professora, minha mestra, disse, olha fulano, que estranho, será que alguma coisa, sabe que eu tinha um baixo astral, tá passando, eu não sinto mais. Aí ela olhou para mim e disse, tu tá praticando meditação, tu tá fazendo a técnica em casa? Eu digo, tô, porque eu fazia prática com ela 2 vezes por semana, mas o resto dos dias eu comecei a fazer sozinha. Eu me apaixonei pela técnica. Ai, eu achei gostoso fazer aquilo. E aí o meu down de final de tarde sumiu. E eu disse à professora, mas como assim? Ah, Cecília, não, isso faz parte dos efeitos da meditação. Continua praticando. Ela é muito simplória, muito simples. E ela não tinha esse preconceito de uma pessoa ficar zen. Ela sempre dizia, a meditação é um exercício ativo, né? E é uma técnica que foi amplamente estudada, e a gente conhece o professor De Rose no Brasil. É um homem que estuda há mais de 60 anos, todas as técnicas relacionadas ao yoga, e inclusive a meditação. E com ele que ela aprendeu, e com ela que eu aprendi. Depois disso, eu fiz mais de cursos, mais de 20, 25 cursos, 30 cursos, fiz no Brasil, fiz na Argentina, fiz em Portugal, por tudo quanto que lugar, porque sempre me interessou. Eu sempre li muito sobre isso. Mas além de eu ler, eu praticava. E eu sabia os efeitos que estavam acontecendo comigo. Então, eu tô falando assim, eu falo dos outros, mas eu sei as coisas que mudaram na minha vida. Eu fui empresária, eu sei o que é ter uma reunião com funcionários, coordenar a equipe, e tu ter que estar com a cabeça clara, né? E eu lembro que as minhas pessoas que eu conviviam comentavam, assim, as pessoas mais próximas diziam, mas como é que você sabe? Como é que tu acha que vai ser assim? Eu disse, olha, vai ser assim. Eu tinha uma certeza. Eu tinha uma coisa tão clara na minha ideia, que nunca eu fiquei achando, e as coisas não aconteciam erradas, estava tudo certo. E isso as pessoas se espantavam. Mas para mim, aquilo era uma coisa tão natural, tão normal, aquilo eu administrava com tanta, sei lá, era fácil, né? Claro que a meditação
participou de tudo isso, a minha vida foi moldada nisso, eu pratico até hoje e eu sou apaixonada pela técnica e eu vejo o desenvolvimento dos meus alunos, né? Hoje mesmo de manhã, que eu tenho um aluno às 7 horas da manhã, ele está há muito tempo comigo, e eu estava conversando e ele estava me dizendo, eu ando com muito insight. O que é insight? Insight é aquela ideia que vem que tu tá ali, agora eu sei o que tem que fazer. O insight é uma coisa que aparece na tua mente com uma clareza. Te perguntar de onde tu não, eu sei. Esse é o insight. E ele estava comentando que ele tem um executivo, tem muita responsabilidade. Ele disse, olha, eu melhorei muito. Eu tenho muitas ideias, eu consigo me organizar melhor e eu tenho mais calma para administrar os conflitos. E isso é uma coisa interessante, é uma experiência dele. E ele pratica meditação, faz umas aulas comigo, mas ele pratica todos os dias. E ele tá com os benefícios, ele praticamente fez um upgrade na vida dele, né? Para um executivo, isso é uma grande coisa. E isso me faz lembrar o player brasileiro que falou hoje, né? Que comentou sobre como ele tinha problemas para falar em público. Ele tinha taquicardia, ele tinha sudorese, ele provavelmente aumentava a pressão dele, sabe? Aquela coisa assim, difícil de fazer. E sempre acontecia aquilo com ele. Uma das coisas que ele percebeu, e ele disse textualmente, ele pratica meditação há 300, ele conta os dias, né? Ele construiu uma meta de praticar meditação por 5 anos. Isso é muito legal também, a gente de repente estabeleceu uma meta. Eu quero praticar meditação, portanto, por 5 anos. Depois que tu começa a praticar, aquilo flui. É uma hora de prazer, é uma hora que tu te dá o direito para si próprio. Então, no início pode ser um pouco mais complicado, mas depois aquilo vem sozinho. E ele está nesse processo. Então, ele faz 360 dias que ele está praticando, e a meta dele é ficar 5 anos. E ele estava dizendo que agora ele consegue falar em público, fazer vídeo, ele não tem taquicardia, ele não fica ansioso, ele consegue falar com mais clareza. E ele disse um efeito que ele é absurdamente incrível. Imagina uma pessoa que precisa falar em público, uma pessoa que precisa se comunicar bem, ter esse efeito. Então, diz que só isso chegava para ele continuar praticando a meditação. Mas ele tem mais um ganho que ele falou, que é o seguinte: ele agora tem controle sobre si. Ele consegue controlar suas emoções. O que é controlar suas emoções? É você estar numa reunião, alguém dizer alguma coisa e tu ter clareza de dizer para essa pessoa, não, eu posso até pensar na sua opinião, mas a minha opinião é essa. É diferente de dizer, não, isso aqui não funciona. Porque é uma atitude agressiva e, de certa forma, preconceituosa. Tu não sabe se não funciona. Ter essa clareza, esse jeito. E ele comentou exatamente que agora ele consegue controlar os impulsos, as emoções dele para lidar com a equipe de trabalho dele, que a equipe dele não é pequena. É uma pessoa que tem uma grande equipe, que tem um monte de responsabilidade. E ele disse, um dos grandes ganhos que eu também tive foi o controle sobre mim. Eu acho que agora eu tenho controle, mas um controle não é um controle imposto, é um controle natural. Isso que é bom. E se você for pensar, imagina você ter um controle sobre as tuas emoções. Essa irritabilidade que destrói a vida da gente. Olha, uma pessoa que tem irritabilidade, ela dorme mal, come mal, se relaciona mal, tem vários conflitos porque ela não consegue controlar aquela... E aí, o que ela faz? Ela vai lá para os remédios, vai lá para um monte de coisa, mas ela não resolve. Porque é uma coisa que está muito mais entranhada nela. E a meditação, meu Deus, eu posso dizer para vocês assim, ó, existem milhares e milhares de playlists. O próprio brasileiro, o médico brasileiro, vocês podem até comprar o livro dele, que é o Ricardo Ramalho, que é um médico de São Paulo, ele afirma, ó, vou ler para vocês, a meditação, ela envolve desenvolvimento cerebral e provoca mudanças estruturais no cérebro. Esse médico é um estudioso brasileiro que está fazendo trabalho sobre meditação. Se ele se provoca mudanças estruturais no cérebro, o que significa? Se você tem uma estrutura do cérebro que é, digamos, uma pessoa com pavio curto,
A meditação faz com que você faça uma rodada nessa reação. E você reestrutura o jeito que você reage. É uma coisa até mágica, né? Vamos combinar. Mas isso está sendo provado, porque estão fazendo muitos testes, muitos testes. Inclusive, o Hospital Albert Einstein convidou um amigo meu, que é um professor de meditação, para fazer um trabalho dentro do hospital para os pacientes. Existem vários trabalhos, né, sobre isso. Existem pessoas que fazem vários grupos de estudo em cima de patologias, né? Mas não vamos falar em patologia, vamos falar em vida normal, pessoa saudável. Então, quando você começa a praticar meditação, você começa a mudar a sua estrutura cerebral. E quando tu muda a estrutura cerebral, tu organiza a estrutura cerebral. Por isso que a meditação entra no combate ao famoso inimigo mortal do século XXI, que é o tal de estresse. Porque como é que você administra o estresse? Tomando remédio? Bebendo? Comendo? Não tem solução. Não adianta você comer demais hoje, porque o estresse vai estar amanhã. Aí você dorme mal, no outro dia de manhã, tá mal-humorado. Ou você levanta mal-humorado, já dá uns tricos com o ambiente onde você vive. Se você tem filho, já manda o filho se virar e por aí vai. O estresse é uma coisa que atormenta muito. 80% dos brasileiros, segundo o estudo, sofrem de estresse. Imagina. Agora, vamos encontrar uma solução para o estresse? Vamos. E eu digo para vocês que a meditação não é só eu que diz. Tem vários e vários estudos. Ó, nós temos aqui, nós temos também um outro médico dos Estados Unidos, eu vou ler para você. Herbert Benson, médico, é professor da Faculdade de Medicina de Harvard. Você sabe que Harvard é um lugar de ponta, né? Um lugar de muita pesquisa, porque os americanos têm muito dinheiro e eles pesquisam mesmo. E eles não publicam artigo científico sem ter uma amostra, eles pesquisam grupos de pessoas, eles fazem teste, raio-x, enfim. E esse médico diz textualmente, vou ler para vocês. Ele tem uma equipe já pesquisando, né? Que coisa maravilhosa. Disseram, conseguiram provar por grupos de estudos que meditar diminui o metabolismo, os batimentos cardíacos, o ritmo da respiração, provoca relaxamento muscular e, além de tudo isso, dá uma sensação de bem-estar. Olha a quantidade de benefícios. Reduz a pressão sanguínea e aumenta a temperatura corporal. Meu Deus! Só essa pesquisa do Herbert Benson chegava para nos convencer que nós precisamos meditar. Porque imagina se você começa a meditar, começa a sentir os benefícios da meditação, você só o que ele colocou chega, não precisamos de mais nada. E uma coisa também muito importante que ele não fala aqui, mas que já tem vários grupos de estudo, é sobre o sono. A pessoa dorme melhor. E se você dorme melhor, o teu corpo, porque de noite é que nós recarregamos o nosso corpo. O nosso corpo se organiza os seus hormônios. A nossa querida melatonina vem para fora. O nosso cortisol baixa. E aí nós temos uma boa noite de sono. E o sono é responsável por um grande pico de saúde na nossa vida. Nós devíamos dormir quando o sol se põe e levantar quando o sol levanta, né? Porque daí a melatonina aumenta e o nosso cortisol baixa. Agora, se tu tá num nível de estresse, o cortisol tá muito alto. E aí ele não baixa o suficiente para a melatonina vir para fora, como a gente diria, é uma expressão popular, mas dá pra gente entender, né? Porque é uma questão bioquímica. Mas se vocês ouvirem o médico, olha, o médico funcional, Rui Ramos Neto, entrem na internet e vocês olhem que ele fala sobre sono. Os efeitos do sono na nossa saúde. E aí vocês vão perceber, imagina só você dormindo melhor, os ganhos que você tem. E a meditação melhora o sono muito. Agora pensa comigo, passa o dia trabalhando, chega de noite, faz as tuas tarefas e antes de dormir você senta para meditar. Aí tu fica ali 10, 5, bom, começa com 5, mas vamos para 10,
né? Tu pode ficar até quanto tempo que eu 15, 20 minutos, vamos lá, não vamos entrar num patamar, 10 minutos. Medita 10 minutos e vai dormir. E pronto. Meu Deus, assim, é outro sono, é outra vida, é outra coisa, né? E se vocês assistirem esse vídeo que tá no YouTube, é Rui Ramos Neto, Dr. Rui Ramos Neto, sobre sono, ele fala que o nosso quarto tem que ser a nossa caverna, né? Caverna no sentido de caverna, escuro, sem televisão, sem som, sem nada, inclusive sem celular. Agora imagina, tu tá na tua caverna, tu senta e vai praticar a tua meditação. A qualidade do teu sono não tem como ser. Não tem como não ser boa. E o outro detalhe, imagina você de manhã acordar e faz a tua prática de meditação. Esses são os horários nobres da meditação. Manhã, quando acorda, e de noite antes de dormir. É o melhor horário, é o que mais é feito. E se você observar, claro que as primeiras vezes que você for meditar, é como tudo que a gente começa. Tu vai fazer um exercício físico, a primeira vez tu faz meio desajeitado, faz mais ou menos, não sabe se ficou bem, o corpo não sei o quê. Mas se você decidir aprender a meditar, escolha um bom profissional que possa lhe ensinar uma meditação direitinho e você começa a praticar, né? Porque o que acontece? Você tem que ter um processo na meditação. Tu tem vários degraus para andar. Mas eu quero dizer para vocês, todo mundo aprende. Não é privilégio meu, não é privilégio dos monges do Tibete, não é privilégio desses médicos, não é privilégio desse play, não foi privilégio do Steve Jobs, que ele aprendeu a meditar, é privilégio de qualquer ser humano. Porque mente agitada, ok, todos temos. Mas como vamos poder treinar a nossa mente? Todos podemos. E isso está provado. A neurocientista Sarah Lose diz que quando a gente medita, como disse o Dr. Herbert Benson lá de Harvard, a gente modifica, transforma o nosso cérebro. Então, por que não aprender? Essa é a pergunta. E se você ficou motivado com esse vídeo, aprender a meditar, eu queria que você pensasse o que eu acho importante para as pessoas. Pelo menos eu vejo pelos meus alunos. Cada aluno tem, eu quero aprender a meditar porque eu quero ter controle sobre si, como fez o Érico Rocha. Eu tenho controle sobre mim. Ou eu quero aprender a meditar porque eu quero melhorar a minha vida, quero melhorar a minha saúde, quero atingir minhas metas. Quero crescer profissionalmente, porque uma pessoa que se relaciona bem, que tem um bom foco, que tem concentração, que rende, que sabe inovar, não tem como não crescer. Hoje em dia se procura pessoas assim. Tanto que se diz, vocês podem observar, que uma pessoa técnica que faça 2 e 2 e 4 vai ser muito fácil de substituir pelas máquinas, por tudo. Mas uma pessoa humana que tenha bom relacionamento, que tenha foco, que seja concentrada, que trabalhe, que tenha uma boa vida, um bom relacionamento familiar, essa pessoa é ouro. Então não tem como essa pessoa não crescer e não se adaptar, e não ser e não atingir as metas dela. Não tem. Porque ela tem tantas ferramentas que ajudam ela e ela acaba se sobressaindo. Com certeza, as pessoas que meditam, que eu conheço, elas acabam sobressaindo. Não que a gente é diferente. Não, a gente não é diferente, a gente é igual, né? Todo mundo é igual. Só que a gente aprendeu a treinar a nossa mente. E o que você vai fazer com o processo? Você vai treinar a sua mente, dia a dia, dia a dia. E a mente é a nossa grande amiga. Por isso que eu digo assim, você precisa, procure uma motivação pessoal, escolha qualquer uma. Eu quero vencer, eu quero chegar a ser diretor dessa empresa, eu quero ter o tal negócio, porque toda mentalização tem que ser muito claro, né? Você não pode imaginar, não sei bem o que eu quero, não, escolha o que você quer ser e fique focado nisso, que não tem um obstáculo que possa não ser passado. E aí, a meditação vai ser uma ferramenta fantástica que você vai ter na sua mão para alcançar tudo isso. E se sabe que pelos estudos, as pessoas... Imagina você, esse player brasileiro que faz 360 dias, não faz um ano, hein? Não faz um ano, prestem atenção. Ele tem todos esses benefícios e ele tem 40 anos, ele não é um guri de 20 que o cérebro tá maravilhoso, né? Que a gente pode dizer, uma criança, por exemplo,
O Dalai Lama comenta muito que nós devíamos dar meditação para as crianças no colégio, porque nós acabaríamos com os criminosos do mundo. E, infelizmente, não tem essa estrutura para a gente fazer, né? Mas imagina se... Porque o jovem, o cérebro do jovem é muito mais... Está mais ligado, ele é mais, parece que é mais fácil de malhar, porque tem menos condicionamentos, né? Ah, mas será que eu vou aprender a meditar? Ih, vou ter que ficar sentado. O jovem, quando ele resolve, ele vai e faz. Nossa, eu acho assim, que as pessoas que depois de uma certa idade criam mais obstáculos para fazer essas mudanças. Mas se você pensa em aprender a meditar, ache uma boa motivação e decida, vou aprender e vou meditar. E ponto final. E comece dia a dia. Porque a meditação não tem acordo. Tem que ser feita diariamente. Tem que sentar, tirar aquele tempo que é sagrado, que é importante. É como escovar os dentes todos os dias. Eu digo para meus alunos, tu sai de casa sem escovar os dentes? Não. Então tá. Não sai de casa sem meditar. Levantou atrasado? Medita 2 minutos. Medita 1 minuto. Mas senta e faz a prática. Não é como escovar os dentes, chegou atrasado, escova rápido, não tá com tempo, vai lá, escova, ouve música. É a mesma coisa, a mesma analogia, mas tem que fazer. Porque para você chegar ao o que esse, por exemplo, Herbert Benson fala em Harvard, você precisa praticar, você tem que dar um tempo para isso, mas praticar como fez o Érico Rocha. Todos os dias, sagradamente, ele pratica 20 minutos, de manhã ou de noite, ou às vezes, quando ele pode, as 2 vezes por dia, mas normalmente ele faz em 2 momentos. O que acontece isso? Ele já está tendo benefícios fantásticos, né? Fantásticos. Então, assim, ó, é possível meditar? Sim. É factível? Todo mundo pode. O que você tem que fazer? Aprender a técnica, praticá-la todos os dias e incorporar esse hábito para si. E a motivação que você tiver, que você quer chegar, pode ser a alavanca que faça com que você inicie a meditação. Porque depois que você pega a meditação e ela fica incorporada, você não consegue ficar sem ela. Porque aquilo é tão bom que tu não quer dormir sem meditar, tu não quer levantar sem meditar. Porque o dia, isso já está provado, já vieram vários estudos de pessoas, você levanta e faz a meditação e passa seu dia. Ou você levanta, não medita e passa seu dia. Há uma diferença entre os 2 dias, né? No mesma pessoa, diferenças de sentido só porque ela meditou pela manhã. Então, eu queria dizer para vocês que sim, é uma ferramenta maravilhosa, tá em milhares de estudos, vocês podem se informar na internet, etc. Eu posso falar por mim, dos efeitos que eu tive na minha vida pessoal e profissional. Eu fui empresária, tive empresa, nossa, virei assim, um capital de 5 mil, virou um monte de valores, a partir desse trabalho que eu tinha certeza que ia dar, e trabalhei, acabou, e focada, e aquilo vinha, e aquilo acontecia, e cada vez eu me sentia mais integrada naquilo, e teve sucessos, absurdamente sucesso. Um dia eu conto para vocês algumas histórias da minha vida, e eu tenho uma que eu acho talvez a mais fantástica de todas, que é concentração de samurai, porque eu subi o Monte Elbrus na Rússia, e isso é uma história que outro dia eu vou contar para vocês. E obrigada por hoje, uma boa noite,